Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, o podcast do Seminário Internacional de Mães, o maior evento mundial que reúne mães aí do mundo inteiro para falar sobre maternidade e também parentalidade, né? Por que não? E hoje aqui com o nosso patrocinador oficial, a Pompom. Quem é mãe sabe. Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia, não é mesmo? Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Bom, e o nosso tema de hoje, ele é um tanto quanto delicado, né? Afinal, como que a gente constrói uma relação saudável entre família e escola? Pode parecer polêmico, mas não é. É cuidadoso mesmo. Esse tema, ele atravessa a vida de todas as pessoas que têm filhos na idade escolar, ou seja, fala sobre a jornada escolar e a importância da relação família e escola. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui duas especialistas no papo. Thaís e Roberta Bento, sejam muito bem-vindas, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, tudo certo. E uma honra realmente estar aqui para falar desse assunto tão necessário, principalmente nos dias atuais em que a gente vem acompanhando na mídia, nas redes sociais, muita matéria trazendo um aspecto negativo da escola, situações que vêm acontecendo e que acabam tomando uma proporção muito grande e pouco se divulga sobre as coisas boas que acontecem dentro da escola. Então, acho muito legal o assunto. Verdade, a gente fica na dúvida de se posicionar, né? Porque eu acho que é isso que a gente procura muito hoje, principalmente no mundo de hoje. Eu me posiciono contra ou a favor? O que eu faço? O que eu penso? Então, eu que agradeço, né? A gente, assim, eu e todo mundo do Seminário de Mães, assim, a gente agradece a presença de vocês aqui. A gente sabe que a agenda é disputadíssima, esse espaço aqui a gente conseguiu com muito suor, mas que bom que vocês estão aqui. A Thaís e a Roberta, que tem o SOS Educação, elas vão explicar pra gente depois o que significa o SOS Educação e como que a gente pode usar o SOS Educação a nosso favor também, né? Tem que ter um benefício também esse bate-papo aqui, né? Aliás, é o nosso objetivo, é conseguir ajudar as mães, principalmente, e desde as crianças muito pequenas, porque essa fase da primeira infância impacta todo o restante da relação que essa criança terá, não só com os estudos, mas com a aprendizagem que será ao longo da vida, de agora em diante. Com certeza. São desafios muito novos que aparecem para essas mães das crianças mais novas, porque como as famílias estão muito menores, para muitas crianças, a primeira vez que elas convivem com outra criança da mesma idade é quando elas vão para a escola. Diferente de nós, que tínhamos famílias maiores, primos, irmãos. Então, muitos desafios começam a aparecer a partir desse momento. Então, várias vezes acontece. Às vezes o professor chama a mãe, ela fala, nossa, mas esse não é meu filho, ele não faz isso. Mas é porque alguns desafios só vão aparecer quando ele tiver que enfrentar os desafios de convivência com outra criança da mesma idade. Então, estamos felizes de estar aqui para falar sobre tudo isso. Olha, e aí vocês já me aguçaram uma curiosidade. Eu nem vou começar como eu ia começar aqui. Eu quero saber primeiro por que vocês duas se juntaram para falar sobre esse assunto. Onde foi que começou? Bom, a origem... Aí vocês já vão falar do SOS Educação, né? Então, por favor, já introduzam. A origem do nosso trabalho, dessa missão de ajudar aí na parceria Família-Escola, tem muito a ver com a nossa história de vida. Eu fui uma criança para quem a primeira escola onde meus pais tentaram me matricular disse não. Quando meus pais me levaram para matricular na escola aos 7 anos de idade, na primeira escola em que nós chegamos, o que nós ouvimos foi não queremos a Roberta aqui, porque eu tenho sequelas de uma paralisia cerebral. E o que disseram para os meus pais foi que, além de não aprender, eu ia atrapalhar as crianças que estavam ali já cursando o primeiro ano de escola. Primeiro ano do fundamental. Do fundamental, que eu não pude ir para a educação infantil, porque eu passei a primeira infância inteira entre cirurgias, porque a minha sequela mais grave foi nos membros inferiores. Então, eu só comecei a andar com 7 anos e meus pais foram me matricular na escola e ouviram, não queremos ela aqui porque ela vai atrapalhar. E meu pai era um pedreiro, minha mãe uma dona de casa, e embora eles fossem pessoas muito simples, eles foram também muito sábios.
não desistiram de mim e foram para uma outra escola onde eles pediram a oportunidade de eu frequentar e se comprometeram em fazer uma parceria com a escola para ajudar a escola a descobrir os caminhos para que eu pudesse me manter ali. Então, aí já vem uma postura muito legal, assim, que, né, de, ao invés de colocar lá e cobrar, não, nós vamos juntos procurar esse caminho. E essa segunda escola que me aceitou formou uma base da minha vida, que foi lá que eu me apaixonei pela educação, e foi lá nessa primeira escola que eu decidi que o que eu ia fazer da minha vida de adulta seria na área de educação, porque eu queria devolver para a escola aquela oportunidade que ela tinha me dado. E aos 17 anos eu passei para a faculdade que eu escolhi, que era letras. Pelo meu desempenho na faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra. Uau! Aí, quando eu terminei essa especialização, eu voltei para o Brasil e eu fui uma das primeiras profissionais da educação no Brasil a fazer um projeto de integração de tecnologia na educação. E isso gerou um convite para eu trabalhar numa empresa de tecnologia na educação. E fiquei durante 18 anos nessa empresa. Eu viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil. E eu viajava pelo Brasil implantando esses projetos para melhorar a qualidade da educação aqui no Brasil. Então, de repente, eu achei que eu já estava conseguindo cumprir o que até hoje é a minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E foi quando eu decidi que então estava na hora de realizar o meu maior sonho, porque a educação é minha missão, mas eu tinha um sonho que era a maternidade. E quando eu decidi que estava na hora de realizar esse sonho, de novo eu vi o mundo virando para mim dizendo, você não. O que os médicos diziam era que por conta das sequelas que eu ainda tenho da paralisia cerebral, que eu não conseguiria levar uma gestação até o final. E aí eu fiquei um tempo bem impactada tentando processar isso, até que um dia eu pensei que aquela mulher, para quem de novo o mundo estava dizendo você não consegue, você não pode, era a mesma pessoa que um dia foi uma criança para quem disseram não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender, não queremos você aqui porque você vai atrapalhar nossas crianças. E eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu decidi que eu ia tentar realizar o meu sonho da maternidade. Engravidei, do 5º mês em diante, eu entendi o que os médicos estavam tentando me dizer. Se tornou uma gravidez de altíssimo risco e eu fiquei de repouso absoluto todos os meses tendo que tomar uma decisão entre antecipar uma cesariana para minimizar o meu risco de vida ou seguir adiante para minimizar o risco de vida do bebê. E todos os meses a minha decisão era, vamos mais um pouquinho. E foi assim que eu cheguei à data segura, que foi dia 30 de junho de 1989. Quanto tempo que você estava? Eu tinha completado, é que naquela época não se contava em semanas, né? Eu tinha chegado nos 9 meses. Ah, assim, mas aí é ótimo, porque todo mundo gosta de ouvir meses, né? Só quem é mãe fala em semanas, quem não é, fala, o que é isso? Tá, gente? eu tinha conseguido chegar no 9º mês. Nossa! Então, no dia 30 de junho de 1989, eu realizei o meu grande sonho, que está aqui do meu ladinho, a Thaís, e que eu falo que na época eu achava que era assim, a realização do sonho da maternidade, mas conforme o mundo foi girando, eu descobri que era muito mais do que o sonho da maternidade que estava sendo realizado, e aí, de como nós chegamos até aqui, agora tem uma personagem a mais nessa agora, história. E aí, Thaís, você nasceu, teve que crescer para entrar nesse projeto aí, como que foi? Mas mesmo antes de crescer, eu já estive muito no meio da educação, por causa da minha mãe, que ela trabalhava sempre, ela sempre trabalhou muito, e sempre tentou me envolver, pelo menos para poder ficar mais junto comigo, porque ela, por exemplo, quando eu estava na 7ª série, ela viajava muito, que era esse momento que ela ia atrás, em vários países atrás de experiências bem-sucedidas na educação. E daí ela também viajava no Brasil para implantar projetos de educação. Então toda vez que eu estava de férias da escola, para onde ela fosse eu ia junto. E o que ela fosse fazer eu fazia junto também, desde visitar escolas modelo até ficar como ouvinte em cursos. E aí eu me formei em pedagogia na USP, dei aula em escolas aqui em São Paulo. Não podia ser diferente, eu não esperava outra coisa. E depois fiz uma pós, e em 2014 começou a sementinha do que virou SOS Educação. Inicialmente eu comecei com um canal no YouTube, em que eu ia até a casa das famílias e ajudava a ajustar a rotina para melhorar a relação dos filhos com a escola. E tipo um reality show, assim. Sim. E aí logo nas primeiras gravações, 2 coisas aconteceram. Uma, que eu vi que as famílias estavam precisando muito de ajuda nesse assunto,
porque eu comecei a receber muitas mensagens de famílias pedindo ajuda, e outra que eu vi que eu estava precisando da ajuda da minha mãe. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. Ela estava 18 anos já naquela outra empresa, para assumir a presidência da empresa, e ela pediu demissão e veio trabalhar comigo com uma condição, né, mãe? Antes de começarmos a trabalhar juntas, eu queria descobrir o que teria acontecido comigo, que fatores teriam me ajudado a superar os desafios que tanto os médicos quanto todos os especialistas pelos quais eu passei garantiram que eu ia ter dificuldade de aprendizagem. Bom, então nós fomos juntas para os Estados Unidos estudar neurociência cognitiva, que é o estudo que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E nós fomos para várias universidades e conforme nós fomos fazendo essa especialização nos Estados Unidos, nós fomos encontrando muitas pesquisas que formam uma base muito sólida para as estratégias que nós já vínhamos passando para as famílias e para a escola, sobre pequenos ajustes que geram um grande impacto na capacidade de aprendizagem dessa geração nascida na era digital. Então, nós voltamos para o Brasil decididas, só que essas pesquisas não fazem nenhuma conexão direta com os desafios que os pais enfrentam em casa todo dia, nem aqueles que os professores enfrentam na escola. Então, nós voltamos para o Brasil decididas que começaríamos o nosso trabalho levando estratégias muito simples de serem aplicadas para as famílias e para a escola, para que essa geração possa desenvolver seu potencial pleno de aprendizagem. E aí nós tornamos especialistas na relação de família e escola. A gente viaja o mundo fazendo palestras, falando com pais, mães, com professores, gestores de escola, e temos um trabalho muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram, do SOS Educação. A gente faz cobertura de eventos internacionais de educação e estamos... Lançamos 2 livros. Temos o Gente, Socorro, vocês querem me levar com vocês? Um prazer, imagina. Nossa, eu amo essa área, amo esse segmento, amo a educação. Educação, assim, tem o meu coração total. Então, eu tô admirando aqui vocês, de verdade. Eu tô olhando para vocês, assim, vocês são demais. Tudo que eu gostaria de fazer, incrível. Tenho muito a aprender aqui com vocês. Aí lançamos o Socorro, Meu Filho Não Estuda. E depois, mais recentemente, o Guia para a Família Parceira da Escola, no pós-pandemia. Esse segundo tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, parte da receita da venda do livro vai para os projetos de escolas públicas do Instituto Ayrton Senna. E esse segundo, ele é para escolas ou ele é para famílias também? Os dois são para a família, mas o nosso grande público são as escolas. Então é para as escolas conseguirem estreitar a relação com a família, mas quem lê o livro mesmo, a maior parte são as famílias. A gente fala com os pais. Entendi. E de qual lado vocês sentem mais dificuldade? Da escola acessar a família ou da família acessar a escola? Então, sabe que nós vivemos um momento muito tenso. Triste até, né? Mas é como sociedade, porque tem uma palestra que nós estamos fazendo, assim, tendo bastante demanda para fazer recentemente para gestores de escola, para professores, em que a gente fala o que nos trouxe a esse ponto em que a relação entre família e escola é tão tensa, tem uma desconfiança muito grande, um receio de que o filho não esteja seguro. O que aconteceu no meio do caminho? Então, tem muita reclamação das famílias para nós de que a escola não recebe, não abre a porta, não ouve. Então, os dois lados estão sofrendo muito, está ficando muito pesado para os dois. E aí tem alguns estudos que nós fizemos, e um deles mostra que conforme as gerações foram evoluindo, se você for pegar lá, baby boomers, geração X, elas, por conta da evolução da tecnologia, as pessoas foram ficando muito individualistas. Na verdade, a gente faz a palestra dos 3 ismos da geração atual, que é individualismo, extremismo e imediatismo. E isso, mesmo que a gente não perceba, é característica dos adultos que estão hoje em dia educando crianças, e todos nós adultos estamos envolvidos nisso. A gente quer respostas muito rápidas, a gente tem dificuldade em enxergar o meio termo para chegar em alguma resposta que satisfaça todo mundo, e isso faz com que a escola, que é um ambiente coletivo, tenha desafios muito grandes no momento em que ela precisa mostrar para a família que aquele filho está sendo enxergado e cuidado de forma individual, mas que ele vai ter desafios para que ele consiga aprender a viver num mundo
coletivo. E diante de tudo que a gente tem de notícias que correm muito rapidamente, de violência, de agressão, e aquele desejo dos pais de que o filho seja feliz, que ele não se frustre, que ele não passe situação difícil, isso gera isso eclode dentro da escola uma situação em que a gente tem todo mundo com o mesmo objetivo. O que os pais querem? Que os filhos cresçam saudáveis, felizes, que consigam se desenvolver. Sim. A escola também quer isso, mas a impressão que cada um tem é que cada um está puxando para um lado diferente. Então, é fruto dessa sociedade que a gente vive, e o desafio é nosso de conseguir separar o que é de fato tensão, insegurança, e conseguir criar uma relação entre a comunidade escolar e os profissionais da educação daquela escola, baseada na confiança. Se a gente não fizer isso, a gente não vai dar conta. E também ter a consciência de que muitos dos desafios que a gente enfrenta hoje nessa relação família-escola, eles não acontecem por culpa da família ou por culpa da escola, mas eles são resultado do contexto de mundo que a gente tem hoje, e só unindo família e escola a gente vai conseguir superar esses desafios. Sim. Por exemplo, tem 2 exemplos bem práticos. Um é, por exemplo, hoje em dia não dá mais para, quando um aluno é violento em sala de aula, ou fala algumas coisas agressivas em sala de aula, ou fala coisas indevidas, não dá mais para o professor ou para os adultos responsáveis da escola pensar, ele está fazendo isso porque ele deve ouvir em casa, ele está fazendo isso porque ele vê em casa. Porque hoje em dia já tem pesquisas que mostram que essa geração é uma geração, chama peer-oriented child, é uma geração orientada pelos pares da mesma idade, como eles estão tendo muito acesso ao mundo digital, num desequilíbrio em relação ao acesso, à convivência que eles têm no mundo real com os adultos responsáveis, o parâmetro deles, a referência, está sendo o par da mesma idade. Aquele influenciador, o colega de sala, e não o pai, a mãe. Então, por isso que hoje em dia tem essa questão, essa conversa muito importante e grande sobre o bullying, e muita gente fala, é mimimi, na minha época também, um dava apelido para o outro, mas realmente para essa geração de alunos de hoje, está doendo mais, porque eles estão crescendo, dando um peso muito mais forte para que o colega fala do que para que os pais têm de referência em casa. Então não tem mais como achar que porque ele está fazendo uma coisa, é porque os pais fazem aquilo. E muitas vezes no automático da escola sai, pode saber que os pais em casa falam isso. E muitas vezes os pais nem falam, nem têm aquilo como valor e nem sabem que o filho está falando. Esse é um aspecto. E o outro é que muitas das habilidades que antes, quando nós éramos os alunos, nós desenvolvíamos naturalmente em casa, hoje elas não são desenvolvidas mais de uma forma tão natural como... Já é forçado. Porque tá vendo, é o exemplo que se vê ali na internet. E o contexto de vida não favorece o desenvolvimento de algumas habilidades que seriam positivas para o aprendizado. Por exemplo, paciência, foco, concentração, habilidade para lidar com frustrações. Num contexto em casa em que quase tudo hoje é resolvido num clique, de um jeito muito rápido. Eu ia perguntar isso, até antes de você continuar. O tempo na tela, então, não está equilibrado, está totalmente desequilibrado, né? Pelo que vocês estão falando. A tecnologia, ao invés de ajudar, está prejudicando. É isso? Está desequilibrado de uma forma que a gente nem precisa falar horas do relógio que as crianças estão passando, porque está muito tempo de relógio, mas na verdade é porque está comendo muito tempo de outras atividades que eles tinham que ter de convivência no mundo real. E nossos pais não precisavam parar e pensar nisso, porque o próprio contexto da família levava ao desenvolvimento dessas habilidades e depois nós aplicávamos na convivência com os colegas na escola e nos desafios de aprendizagem. Então, paciência, foco, concentração, né? Quando a gente tinha que escolher, comprar um disco por causa de uma música, mas a gente comprava um disco com 12 músicas porque gostava de uma música. Depois veio o CD, mas também continuou assim. Hoje você pode comprar uma música. Uma música, eles ouvem o pedacinho. Você nem precisa pensar que música você gosta. Se você escutar uma, a inteligência artificial do sistema já sabe a próxima que você vai gostar. Então tá tudo muito fácil, né? Então a gente precisa que os pais, as mães, criem em casa oportunidades para que essas crianças desenvolvam essa base de habilidade
que é fundamental para uma relação saudável, positiva, com o processo formal de aprendizagem, com a escola, com os colegas. Porque do lado das famílias, às vezes vem o questionamento, mas é porque a escola precisa se reinventar, a escola precisa ser mais dinâmica. Tem muitos aspectos, sim, que a escola precisa se reinventar, mas o processo de aprendizagem no cérebro das crianças de hoje acontece igual acontecia no cérebro do nosso tataravô. E para aprender precisa focar, se concentrar, ter persistência. Então não tem a aula mais dinâmica que a escola possa fazer que vai fazer com que esse aluno aprenda se em casa ele não desenvolver essas habilidades. E Sim. mesmo a base da coordenação motora, né? Porque as crianças estão com uma vida muito sedentária hoje. Sim. Então, o índice de obesidade infantil aumentou muito nos últimos anos. Então, assim, grande parte do desafio hoje, que eclode na fase de alfabetização, esses desafios nasceram lá atrás. Uma criança que não movimenta, não faz força, não desenvolve coordenação motora fina e grossa o suficiente para aplicar na hora do Desde colocar a própria roupa, botuar, comer. Tem muita criança hoje que a gente vê no segundo ano, com 8 anos, que tem que dar comida na boca. Então, comer... Tem que dar, não, né? Que os pais dão a comida na boca. Não então, deveria, comer com as próprias mãos. Mas a gente entende que, às vezes, é uma tentativa da mãe sobreviver ao caos que ela está vivendo ali. Se eu não der a comida, ele demora para comer, a gente perde a hora. Então, a gente sabe que é um desespero das mães ali, muitas vezes, tentando dar conta de uma rotina super atribulada. E de desafios que não existiam antes. São muito novos, né? Não tem como olhar para trás e ver o que as mães delas faziam para reproduzir com os filhos, porque é tudo muito novo. Então, por isso que existe o SOS Educação. Chegamos. Tá chorando para ir para a escola, ou mesmo na educação infantil, quando eles começam a trazer lição de casa, que é um desenho para recortar, alguma coisa para colar, e aí essa lição de casa começa a virar um momento de tensão, e aí a gente recebe muito pedido de ajuda. O que eu faço? Tá difícil, não estou conseguindo. E a gente leva pequenas estratégias que não requerem grande investimento, nem de tempo, nem de nada que você tenha que buscar uma borboleta azul no Nepal, não. São ajustes na rotina que já existe na família para favorecer o desenvolvimento pleno dessas crianças, de todo o potencial que elas têm. Entendi. E a gente está falando, esse contexto todo, a gente também está falando de inclusão nele? Então, é um assunto que para mim, assim, é fundamental. Não tem como não falar de inclusão depois da história que você contou, né? Então. Como que funciona a inclusão na escola? Por que eu pergunto? Até falei para vocês nos bastidores aqui, eu tenho um irmão deficiente intelectual leve mesmo. E eu acompanhei uma jornada aí da minha mãe muito difícil, de pular de escola, existe um problema de inclusão no Brasil geral, não é só na escola, é no trabalho também. E a gente vê pelas cotas, né? Ele já trabalhou em cotas. E aí cota já soa um pouco estranho quando a gente tem alguém na família que precisa trabalhar por cota. Porque cota, pra gente, é sinônimo de obrigação. Porque é assim que a gente vê as empresas lidando com os cotistas, né? Não sabem lidar com o funcionário. Então, os colegas de trabalho, PCD, faz isso aqui para mim. Então, né, ele já ouviu bastante isso. Agora, a escola foi um grande problema também, de ter que pular, de tentar um aprendizado que na época nem se falava ainda esse termo, mas é um aprendizado personalizado, né? Isso é muito mais atual. Na época tentou-se um aprendizado personalizado, mas nesse aprendizado personalizado levava uns tapas da professora também. Então, a inclusão é muito difícil nas escolas, né? E aí, o dele, só até para complementar a resposta, a pergunta, aliás, o dele era um pouco mais complicado, por quê? Porque ele não tinha um diagnóstico, ele não tinha o CID. Todo mundo queria o bendito CID. E aí, se não tem um CID, ele não pode estudar numa escola com crianças que não têm dificuldades, não têm deficiências, mas ele também não pode estudar numa escola de crianças com deficiência. É aí que a gente precisa da inclusão. Ela existe? Então, é assim, olha, na verdade, a resposta para a gente chegar a um processo de inclusão com o que a gente sonha e a que nossas crianças e adolescentes têm direito, a gente tem uma caminhada pela frente ainda, e infelizmente não é só no Brasil, o mundo ainda busca respostas, mas como eu estou aqui
e descobri na neurociência cognitiva que eu sou a prova viva de que a parceria família-escola faz diferença. E eu sou a prova viva da neuroplasticidade, eu sou o resultado do estímulo que a escola que me aceitou me deu e que a minha família me deu e que escola e família juntas passaram para mim em relação a eu acreditar no potencial que eu tenho de aprendizagem. Uhum. Então, por isso a minha luta também, não só pela inclusão, mas pelos ajustes dos dois lados, para que todas as crianças tenham o seu direito atendido. E a questão da inclusão é que nós não temos ainda, na formação dos professores, os recursos ou um ensino, um preparo, né? Não se prepara o professor nem para a realidade das crianças que não são de inclusão, né, dos desafios que elas trazem atualmente, e muito menos para as crianças de inclusão. Esse é um ponto. Mas, na escola, a gente tem o desafio de conseguir implementar um processo para os quais não houve nenhum tempo, nenhuma preparação de quem está ali dentro, mas houve uma lei que disse: você tem que aceitar o meu filho. Uhum. E aí o que acontece é que, no desespero dessas famílias de quererem dar para o filho o que ele tem direito, muitas famílias acabaram vendo a justiça como parceiro ao invés da escola. E isso gerou um caos ainda maior. Porque eu falo assim, a partir do momento que a justiça é o seu parceiro para o seu filho estar dentro daquela escola, ele estará recebendo um ensino, uma proposta aquém do que ele precisa. Porque a gente precisa que seja construído entre escola e família juntos. Uhum. E a escola não está preparada nem fisicamente, nem estruturalmente. Porque não dá, numa turma de 35 alunos, para uma professora dar conta sozinha. Mas a gente tem que reestruturar a base. Mas só que eu digo o seguinte, criança não tem botão de pausa. Enquanto a gente faz esse ajuste, a gente tem que atender adequadamente quem já está dentro da escola. E não tem outra forma a não ser a família e a escola se unirem e tentarem derrubar as barreiras que impedem hoje. Então, por exemplo, a justiça diz: essa criança com laudo tem direito a um profissional que acompanhe. Só que a legislação não preparou nada para incentivar profissionais que queiram ser profissionais de apoio na inclusão. Sim. Então, mesmo quando a escola quer contratar, muitas vezes ela não acha. Aí acaba contratando pessoas despreparadas só porque tem boa vontade. Sim. Essas pessoas ficam 2, 3 dias, às vezes cometem absurdos, às vezes têm muito boa vontade, mas não estão ajudando no processo nem de aprendizagem nem de inclusão. Às vezes sai atrito entre o professor e o profissional de apoio. Às vezes o professor não sabe preparar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então a gente precisa de união para acelerar esse processo. Mas a gente ainda tem muita lição de casa para fazer até que a inclusão aconteça de fato como deveria dentro da escola. É verdade. Se a gente ficar nesse papo de inclusão, a gente fica aqui desenrolando ele. Exatamente. Acho que dá pra gente fazer um episódio sobre inclusão, só porque tem muita coisa pra gente falar. Então, voltando aqui para nossa relação escola-família de uma forma geral. Existe... a gente já falou sobre esse ruído, né, que existe, a escola espera da família, a família espera da escola. Como que a gente quebra esse ruído? Porque, ok, já sabemos o problema, né? Mas como que a gente faz para quebrar esse mal-estar ou essa rincha, enfim, esse ruído que existe de um pro outro? Porque, gente, seu filho está em casa e ele vai estar na escola. A criança está ali, mas também vai estar em casa. Então, assim, precisa-se ter uma boa relação. É como pais dentro de casa que não se conversam ou brigassem, né? A criança tá ali para os dois. Exato. Então, eles precisam falar a mesma língua. Como que a escola pode oferecer esse suporte e a família também se disponibilizar a isso? Porque eu acho que essa é uma grande diferença também que a gente vê hoje do passado, né? Que antes... Acho que tem até uns vídeos e umas figurinhas no Instagram mostrando como que era a escola no passado, que o professor chamava o pai para falar sobre o aluno e o pai ia lá e brigava com o aluno, dava bronca no aluno, porque você tem que ser melhor, enfim. Hoje o professor chama o pai para falar e aí o pai fica bravo com o professor. Então, como assim o meu filho é tudo isso? Imagina, não é desse jeito que você está falando, e o menino ali atrás, a criança ali atrás falando, vai. Enfim,
E aí, como que a gente equilibra isso para não acontecer? Porque os dois vão ter que lidar com a criança. E como a gente fala, como são desafios muito novos, e hoje já tem ciência que apoia, né, estratégias, caminhos que podem ser tomados pela família e pela escola, que entra hoje também como um diferencial quando a escola se propõe a fazer? Fornecer informação de qualidade para essas famílias. Porque como a gente tem muita informação a todo lugar, nas redes sociais, em todo lugar, os pais acabam até ficando confusos, né? O que eu faço, para que lado eu vou, o que eu escuto? E quando a escola se propõe, por exemplo, a gente faz palestras em escola, tem conteúdos também que a escola pode compartilhar com as famílias, só que também tem o lado da família que muitas vezes acontece, a escola faz um super investimento para fazer uma palestra presencial, com evento presencial, né? Envolve várias coisas além do palestrante também, né? A família não vai. Daí tem 10% das famílias lá. Então, mas é cientificamente comprovado que quando a escola ajuda enviando conteúdo, informação de qualidade, ou indicando onde os pais podem ajudar encontrar esse conteúdo, isso ajuda a melhorar a relação entre família e escola e melhora o envolvimento, a participação da criança ali na escola e o desempenho também. E essa informação de qualidade, na verdade, significa não só chamar o pai e a mãe e dizer, olha, o seu filho mordeu o colega, ou o seu filho não quis fazer atividade, não está participando da aula. Não, porque ao dizer isso, a mãe vai embora e não sabe o que fazer com aquilo. Ou quando uma criança de 6, 7, 8 anos chega sem lição de casa e a escola manda, olha, seu filho não fez a lição, ficou sem nota. O pai e a mãe não sabem o que fazer. Então, ao detectar um desafio, um problema, uma dificuldade, que a escola também indique caminhos do que em casa a família pode fazer que vai ajudar a criança a vencer aquele desafio. Porque a grande verdade é que hoje os pais e os professores, os profissionais da escola estão enfrentando o mesmo desafio, que é conseguir que essa geração nascida na era digital aprenda a focar, se concentrar, se relacionar e assumir responsabilidades, se organizando para dar conta dessas responsabilidades. Por exemplo, a lição de casa é uma responsabilidade da criança, mesmo que seja uma criança que ainda está ali na educação infantil, levando um desenho para casa para fazer, mas não é que ela precisa assumir a responsabilidade de cuidar daquilo sozinha. Ela precisa que os pais ajudem e, por exemplo, determinem um horário em que tudo vai ficar desligado, aquela hora de sentar para estudar. Rotina, né? Rotina que a gente fala. Rotina. Isso, quando tem uma rotina estruturada, isso ajuda essa criança a criar um antídoto contra os prejuízos que esse mundo digital traz, que é perder noção do tempo, que é aquela necessidade constante ali de dopamina, que é não dar conta de sentar um pouquinho, respirar e até descansar. Essas crianças e adolescentes nascidos na área digital não sabem descansar. Sim. Eles pensam que descansar é ficar rolando uma tela, e isso acaba com o cérebro. Eu vou aproveitar, então, você ter mencionado, Roberta, essa questão da era digital, para a gente falar sobre as telas. Afinal, a gente tem aí uma lei recente, né, proibindo o uso de celular e qualquer outro tipo de tela que possa tirar a concentração da criança da escola. E também a gente percebeu algumas escolas aderindo muito bem a isso, achando ótimo, e algumas escolas não indo contra, mas não se posicionando. Como que tá, vocês que acompanham de perto as escolas, falam com as escolas, como que tá essa aceitação, como que tá essa questão, e também aí já tá emendando, como equilibrar isso em casa, porque a proibição tá na escola, né? Em casa não. Então, nós somos parte do movimento pela restrição do celular na escola. Faz 2 anos já que nós somos parte desse movimento, e que para as escolas... É um movimento internacional pelo mundo todo. Isso, e que as escolas que nós atendemos, ou que de alguma forma participam dos nossos trabalhos, nós já vínhamos fazendo com elas um processo de, olha, você precisa criar uma lei, uma regra de restrição do celular dentro da escola. De restrição. Porque se não restringir a tela dentro da escola, essas crianças não darão conta de desenvolver, se desenvolver cognitivamente e emocionalmente de forma saudável. Porque como elas estão com o cérebro em desenvolvimento,
esse excesso de tempo de tela não é que prejudica foco e atenção, isso é o que a gente enxerga. Mas o cérebro, a gente tem imagens que a gente mostra na palestra do cérebro de crianças e adolescentes que ficam em excesso de tempo de tela, fisicamente dá para ver a alteração no cérebro, fica com buracos em algumas regiões. E fazer conexão, fazer sinapse ali é impossível. Então a gente precisava tirar de cena o celular para ajudar essas crianças primeiro a desenvolver capacidade de foco, concentração, várias habilidades, para que depois elas possam ter uma relação saudável. Mas em casa, esse desafio permanece gigantesco. Inclusive porque muitas famílias pensam assim, já que não usa na escola, agora pode ficar em casa na tela porque não vai ter tempo. Não fica muito tempo. E não existe isso de qualquer jeito, porque não é só o tempo que eles passam na tela, é o que eles estão deixando de fazer no mundo real. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é, qual é o tempo de tela que não prejudica, então, que eu posso deixar o meu filho? E aí nós temos uma resposta para essa pergunta. A gente fala que esse tempo não é medido em horas no relógio, mas em atividades que têm que estar presentes na rotina dessa criança ao longo da semana, e quando elas estão presentes, o tempo que sobrar não vai ser prejudicial se a criança passar nas telas. E aí são desde que seja consumindo conteúdos adequados para a idade dela. Lembrando que, por exemplo, rede social não é para criança. Sim. Então, são 7 pontos que a gente fala da rotina, né? Que precisam estar presentes. Tem aí as dicas. Hein? Vamos para os 7 pontos. Noites completas de sono, atividade física, brincadeira no mundo real, responsabilidade dentro de casa. Isso é muito importante. Às vezes, na melhor das intenções, os pais falam assim, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Mas ao ter como única obrigação estudar, essa criança ou adolescente não desenvolve o senso de responsabilidade, uma base de habilidades que ela tem que desenvolver fora da hora de estudar, e depois ela só aplica na hora de estudar. Então, por exemplo, ter uma responsabilidade na rotina doméstica mesmo da casa é essencial para o desenvolvimento de várias habilidades e entra como um ponto aqui também para o equilíbrio no tempo de tela. Então, uma criança muito pequena, ela pode tirar o pratinho e o copinho dela da mesa e ajudar a levar para a pia. Sim. Ela pode ir no quarto com a mãe, pegar a roupa e levar para o banheiro e colocar ali em cima do cesto, que é a roupa que ela vai vestir depois do banho. São, assim, coisas muito simples que fazem muita diferença, inclusive porque geram a oportunidade do pai e da mãe elogiar o esforço dessa criança. Tem uma troca, né? Uma conexão. Então, e é isso que esse elogio autêntico por alguma coisa que ela sabe que fez é o combustível que ajuda a blindar a questão da autoestima, que está muito baixa nas crianças nascidas na era digital. Então, falamos noites completas de sono, atividade física, brincadeira no mundo real, responsabilidade em casa, momento da leitura, mesmo antes das crianças serem alfabetizadas, ter um momento em casa que é a hora de desligar tudo e é a hora de ler. E aí a gente fala, pode ler para o filho, depois com o filho, depois ler ao mesmo tempo que você lê um material e seu filho o outro quando ele já estiver alfabetizado. Mas colocar mesmo, olha, toda terça e quinta, das 7 às 7h20 da noite, está tudo desligado e nós vamos ler. E em pouco tempo, isso ajuda essa criança a criar o hábito da leitura. E esse hábito da leitura vai para o resto da vida e impacta o resto da vida como estudante também. E às vezes os pais falam assim, não, mas é que meu filho ainda não para quieto, ele não tem paciência. Quando ele tiver, a gente coloca esse hábito em prática, mas na verdade é o contrário. E é o exemplo, né? A criança, ela está passando por ali, ela precisa começar a ver aquilo, para ela começar a assimilar também, né? Eu sei que eu tenho um pequenininho, eu tenho 2 de idade diferentes, bem diferentes, um de 8 e um de 2, então dá pra gente dizer que são idades totalmente diferentes, escolares principalmente, né? O de 1 é nada alfabetizado, mas fala super bem, fala tudo, e assim, tem diálogos com a gente, é o de 2. Completos, assim, frases certinhas, tanto que quem olha fala, gente, mas quantos anos ele tem? 2. Mini adulto, na escola chamam ele de mini adulto, e ele vê tudo isso no irmão, porque o irmão, ele é mais fechado, ele tem uma personalidade diferente, mas a gente sempre
sempre provocou muito em casa. Estimulou, A opinião, o contar, como foi o seu dia. Ouvir, prestar atenção quando ele está falando, isso faz muita Exato. diferença. Então, tudo que o irmão faz, ele faz. E o irmão faz tudo que a gente faz. Então, eles vão pegando como exemplo, né? Mas, outro dia eu tava lendo, e vou contar um fato que aconteceu em casa também. Eu tava lendo sobre a criança precisar ter o tempo ocioso, né? Ai, que tédio. Fazer nada. O tédio. E aí, eu tava trabalhando, meu marido também, e ele tinha... sei lá o que ele tinha feito, mas eu falei, não, hoje nada de videogame, hoje não tem tablet, hoje não tem celular, não tem nada. E o que eu vou fazer? Eu falei, você tem lá um monte de lápis de cor e canetinha, porque ele adora desenhar. Eu falei, um monte de papel, vai desenhar, mas eu não quero. Eu falei, então fica aí sentadinho, entediado um pouco. Mas isso é muito entediante. Eu falei, mas é pra você ficar assim mesmo. Sabe por quê, Giovanni? Isso estimula a criatividade. Eu não quero ser criativo agora. Passou um tempo, nós fomos assistir Divertidamente 2, onde outras emoções aparecem, né? Tipo o tédio. E aí eu falei pra ele, olha lá como o tédio é importante. Eu falei, às vezes é importante a gente deitar no sofá e falar, não tem nada pra fazer, o que eu vou fazer? Fica pensando no que você vai fazer. E mesmo que ele não ache importante, você sabendo o que é, entendeu? A gente fala muito isso, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então não faz mal, filho, só pensa, a hora que você descobrir, você vai fazer. Mas é chato não fazer nada. Nossa, é mesmo, meu filho? Então o que você vai fazer? Não sei. Então tá bom, não tem problema. Continua não sabendo. Não tem problema. A hora que você souber, você me avisa. Mas aí a leitura também ajuda a despertar criatividade e de ideias de coisas para fazer depois. E se a gente estabelece, por exemplo, nós sugerimos iniciar com 2 momentos, 2 vezes por semana, 20 minutos. E esse livro fica disponível por ali. Daqui a pouco, você não precisa mais de um momento. Eles começam a pegar e às vezes ele nem assim. sabe o quanto o livro é legal, né? Ele pediu pra gente... Ele pediu não, ele viu a capa, gostou, achou bonita, só que ele não imaginou que a gente fosse comprar. A gente comprou uma enciclopédia do Manual do Mundo. Que legal. E aí ele... esse livro é muito chato, enciclopédia, só tem assunto chato. Ele tá nessa fase agora, que tudo é chato. É muito chato. Tem um capítulo do nosso livro que chama Que Chato, né? Que chato. Jura? Tudo é chato, gente. Tudo é chato agora. E aí um dia meu marido falou, não, vai pegar o livro que nós vamos ler. Não, mas aquele livro é chato. Tá bom, vai pegar o livro que nós vamos ler. E coincidiu a página que ele abriu com uma lição que ele estava fazendo naquela época na escola, né? Era sobre animais. Vertebrados, invertebrados, tinha um monte de curiosidades. E a enciclopédia tem isso. E ele começou a ler... E eu estava no presencial trabalhando, meu marido que estava em casa com ele, foi ajudando ele a ler. Eu sei que quando eu cheguei em casa, ele falou, mãe, e eu achei que esse livro era muito chato, esse livro é muito legal. Olha o que ele fala aqui. Aí ele foi lendo umas coisas pra mim, eu falei, tá vendo, Gia, é só você abrir e dar uma olhada. Então, às vezes, eles não têm nem noção. Mas você faz isso 2 vezes por semana, 7, esse horário nós vamos sentar para ler. Mesmo que no começo seja, tá bom, vai. Daqui a pouco eles estão envolvidos e vão descobrindo o prazer, e eu falo assim, então o que pode acontecer? Algumas crianças vão desenvolver o gosto, a paixão pela leitura, outros nunca vão desenvolver, mas todos que tiverem esse momento em família de leitura como rotina, desenvolverão o hábito, e aí não tem problema se ele vai amar ou não vai, se ele te pegar o hábito da leitura, ele está salvo pelo resto da vida. É verdade. Então aí chegou na leitura... Estávamos no quinto ponto. Isso, no quinto, faltam 2. Aí o 6º é o momento de estudos, de segunda a sexta, que pode ser a hora de fazer a lição de casa. As crianças menores que não têm lição de casa todo dia, um momento para desenhar, pintar, fazer atividades ali manuais que envolvam foco, concentração e coordenação motora. Quando esses 6 pontos estão presentes, o tempo que sobrar para a criança não vai ser prejudicial se ela passar nas telas consumindo conteúdo adequado para a idade delas. Desde que, eu falei que eram 7, né? Daí tem o 7º, que é uma regra inegociável de que não pode telas na hora das refeições e na hora dos percursos de carro de um lugar para o outro. Que são 2 momentos muito importantes. Acho que eu vou embora, gente. Que terrível, como a gente erra nisso, né? E faz muita diferença, porque o momento das refeições é quando eles ganham noção de tempo, de conversas que eles não teriam em algum outro momento. E as telas roubam a capacidade de você ter noção de tempo. É por isso que tudo para eles parece demorado, chato, nunca que fica pronto, nunca que vem. Eles não sabem esperar. Não. E o aprendizado vai requerer esse momento de pausa. E é só a gente pensar assim, né? Quando uma outra pessoa está dirigindo,
Você vai responder uma mensagem que entrou ali. E você responde, já aproveita e manda uma outra, já fala com mais alguém. De repente você levanta o rosto e fala, como nós chegamos nesse lugar? Não vi, parecia que passei 1 segundo com a cabeça abaixada. Porque o mundo digital rouba totalmente a nossa capacidade de entender, de se relacionar com o tempo. Nós que somos adultos e temos o cérebro formado. Para uma criança que está com o cérebro em formação, não é nem que rouba, ela não desenvolve essa capacidade de paciência, de lidar com o tempo real. Aí não tem essa noção, Não tem, daí uma atividade na escola parece eterna. Sentar para fazer uma lição parece que não vai acabar nunca. Por isso que a gente fala, o problema não é a escola ou a lição. Está faltando habilidade para ele aplicar naquele momento. Então, a hora da refeição é um momento sagrado, em que quando a tela não entra, a gente está criando um antídoto no cérebro dos nossos filhos que vai proteger contra tantos outros momentos que ele vai estar na tela e vai ter a capacidade de selecionar, de lidar com o que ele está enfrentando. E nos trajetos de carro, porque é uma oportunidade riquíssima para eles olharem para fora e descobrirem cor, número, letra, forma, tamanho. Também vivenciar o tédio, né? E do carro a gente fala que, além das telas, também não poder ter fone de ouvido. Que também acaba fazendo com que ele fique alienado do mundo. Sim, atrapalha super, desconcentra, né? Então, pode ouvir música, um podcast? Pode, mas a família toda tem que compartilhar. Nossa sugestão, inclusive, é que os pais criem uma playlist intercalando uma música que o pai gosta, uma música que a mãe gosta, uma música que a criança gosta, uma música que o irmão gosta, e depois vai voltando. Eles vão descobrir, vão ter um repertório muito diferente, rico. Sim. Isso. E quando é pai, mãe de adolescente, a gente fala para não julgar. Vai ter que ouvir uma música, aquele funkão, que você vai levar um susto, mas é bom porque seu filho vai ficar constrangido. Já aprende a dividir, ali também é o momento de saber compartilhar, né? E você perguntar, o que ele falou é muito legal. Em vez de você falar que não, você está ouvindo essa coisa horrível que ele vai ouvir sozinho? O que ele falou na música? É a coisa mais sensacional para você, para o filho que nunca pensou que aquilo seria constrangedor. Se ele ficar constrangido, você já conseguiu sabe assim, um sinalzinho na cabeça dele ali. Ou se ele te explicar e você falar, nossa, nem imaginei que era isso, ótimo, daí vem uma música que você gosta e ele vai ouvir. Então assim, a gente enriquece o repertório, estreita o vínculo, porque são esses momentos que depois vão gerar a relação que seu filho precisa ter com você para ele contar se ele estiver sofrendo bullying, se ele estiver vivenciando qualquer situação de abuso. É só com esse vínculo estreito que as telas não deixam que se forme que a gente vai poder garantir, que a gente vai acompanhar os desafios que nossos filhos vão enfrentar. Verdade. Bom, a gente falou então aqui da relação escola-família, como é importante ter essa relação, sobre o equilíbrio desse tempo de tela, que é super necessário, e a gente sabe como a tecnologia ajuda, mas como ela também pode atrapalhar. Então, tudo isso precisa ser usado de uma forma consciente, responsável. Mas e aí, hein, Thaís, para escolher a escola? Confiar? Eu falo com propriedade, né? Porque eu sou a mãe que eu dou trabalho para a escola. Eu vou lá, eu quero conhecer, eu quero saber como tá. E aí as professoras hoje já sabem disso. Então elas me chamam, às vezes, mesmo que é para dizer que o Giovanni tá indo muito bem. Olha, mãe, é só para dizer que tá tudo bem. Porque hoje em dia eles fazem uma reunião mais personalizada, 1 a 1, até para não expor algum coleguinha. Então, às vezes, elas me chamam. É só para dizer que tá tudo certo com o Giovanni, ele tá indo muito bem, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Então eu fico no pé, eu gosto disso. Mas é lógico, eu faço isso porque eu tenho os meus 2 meninos numa escola onde eu confio, onde existe uma troca. O que precisa? E a troca com a escola, né? Isso é uma a gente troca fala muito com a escola. Pais. Se aparecer alguma coisa em casa que você acha que não tá do jeito que você queria, ou você não entendeu direito, desconfiou alguma coisa, ao invés de falar pro filho sobre isso, vá falar direto com a escola. Já fiz. E a gente não tem que ter medo, né? Eu acho. Não, porque isso que eles já gostam. Exato. Essa professora, as professoras dos seus filhos, o Giovanni, como que chama o menorzinho? Benício, pode ter certeza que elas adoram. Não tem professor ou diretor de escola, coordenador, que não goste de mãe participativa. O que é muito estressante é o pai ou a mãe que nunca aparecem na escola, e quando aparecem, eles vêm com uma postura agressiva, porque não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, ou que acham que o filho só estará seguro
se tudo lá dentro da escola acontecer do mesmo jeito que eles fazem em casa. Que ele nunca tem uma frustração, que ele nunca vai embora falando estou muito cansado, ou estou triste porque hoje o meu amigo não me deixou brincar. É uma coisa que, se o seu filho chegar contando, claro que você pode marcar, conversar com a coordenação, falar, olha, preciso olhar, não sei se ele está sendo excluído, mas de maneira alguma chegar na escola acusando que o filho está ficando isolado, que ninguém está olhando, ou arrumar briga com a mãe do coleguinha sem ter conversado na escola. Então, assim, eu não conheço, e olha que a gente conhece escola e gestor de escola e professor, eu não conheço nenhum que não goste de pai e mãe participativos. Mas só precisa ser uma relação de respeito e não de desconfiança. Então, quando for fazer esse momento da escolha da escola, é muito importante conversar, né, com o gestor da escola, porque no fim vai ser esse gestor. A gente fala uma sugestão para os pais quando for visitar a escola, de pedir para ver a sala dos professores. É um cômodo que normalmente ninguém mostra. Verdade. Um espaço ali que ninguém mostra. Mas quando quem vai apresentar. cuidar do seu filho vai ter aquele ambiente como ponto de apoio. E a maneira como a sala dos professores é organizada diz muito sobre o quanto que aquela escola valoriza o professor. Verdade. Cuida, para que ele possa ter energia para cuidar do seu filho. E cuidar no sentido de ter uma troca, de ter realmente carinho, de respeitar, de cobrar respeito, mas ele está inteiro, porque a gente fala isso, né, que se o professor não estiver do cuidar da saúde emocional, da saúde física, não se cuidar, ele não vai ter a energia que ele precisa para dar a atenção que hoje em dia não é só criança de inclusão que tem necessidade específica, que merece um ensino personalizado e que o que saiu da escola, que é para sair, é o celular, não a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta que permite a personalização do ensino para todos. Então a gente acredita que um professor que tem uma sala de professor limpa, organizada, com espaço para ele sentar, o que parece faz toda a diferença. óbvio, É que parece óbvio, mas não é. Muitas vezes divide o depósito de papel higiênico e de não sei o que, e uma mesa ali no canto, um armário com as portas caindo, aquele é o espaço do professor. Uma escola que não cuida para que o professor esteja se sentindo bem acolhido, dificilmente consegue preparar o professor para que ele acolha. Verdade. Né? E que a nossa sugestão também é que os pais pensem assim, está tão desafiador para os professores, profissionais de educação, quanto está para as famílias. Porque o desafio de educar uma geração nascida na era digital está batendo para os dois lados, para a família e para a escola. E isso que a Thaís falou, todas as vezes que tiver o menor sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando, é a coordenação da escola o seu vínculo. E se você for colocar e a escola não quiser te ouvir, não quiser tomar atitude nenhuma, não te trouxer uma resposta, mesmo que não seja a que você queria, porque a gente tem muito caso de pais que vão na escola querendo que o coleguinha seja expulso porque chamou o filho dele de bobo. E a escola fala, mas uma criança de 5 anos, não vou expulsar, né? E explica, e tenta fazer você entender por quê, e fala, mas nós estamos cuidando para que eles se aproximem, para que eles convivam bem, para que eles sejam um grupo acolhedor entre eles. Ela te respondeu, mesmo que não fosse, muitas vezes não fazer o que você achou que era a solução, é mais valioso do que... seu filho precisa ali, né, naquele momento. Então a confiança é tudo, né, nesse momento. É tudo. Fica também uma palavra de conforto para as famílias. Que você falar, ver a sala do professor e mais um ponto. Não, é isso, saber que assim, não vai ter uma escolha que vai ser 100%, não tem uma escolha certa, que vai ser 100% perfeita. Vai ter momentos de tensão, vai ter momentos que você vai falar, nossa, será que a outra é melhor? Mas às vezes a gente vê os pais, às vezes não, sempre, a gente vê os pais hoje em dia muito inseguros com essa escolha, querendo não errar de jeito nenhum. Seja a escolha perfeita, que nunca vai ter problema nenhum. São seres humanos. Os professores são seres humanos. A escola, o prédio da escola não é que vai educar o seu filho. São as pessoas que estão lá dentro. E vai, acho que de acordo com a prioridade e necessidade de cada um, né? Então, na minha casa, a prioridade pode ser, sei lá, uma escola que tenha mais conteúdo,
Para outra casa pode ser prioridade uma escola que tenha muito mais passeios. Então, eu acho que vai de acordo com a prioridade então, de e a escola, né? Assumir o que ela faz também é um ponto muito, muito positivo, sabe? Assim, de uma escola que fala assim, não, eu não sou uma escola bilíngue, e o seu filho vai estudar aqui, ele vai ter isso, mas o inglês mesmo, ele vai ter que fazer num curso fora. Ótimo! É muito melhor do que uma escola que fala, nós somos uma escola bilíngue. O seu filho, uma vez por semana, vai ter meia hora de inglês. Não é uma escola bilíngue. Não, e não acontecer também, né? Eu tive um problema desse. Coloquei o mais velho numa escola onde nós somos bilíngue. E aí, eles esqueceram só de usar uma palavrinha, que aí, no final do ano, eu fui descobrir. Conceito bilíngue. Não é uma escola bilíngue. E é bem diferente uma escola bilíngue de uma escola conceito. Então, a palavrinha conceito ali para justificar o não ser bilíngue. E aí você fala, poxa, mas não foi isso que... Não foi essa matrícula que eu paguei. Foi outra coisa. Então, eu acho que é bom a gente pesquisar, né? A gente se inteirar, pedir indicações também. É claro que saber dosar essas indicações, porque é isso, acho que o que é prioridade para mim não é prioridade para você, não é prioridade para você, e cada um tem que ter a sua, e de repente você faz um comentário e você fala, mas eu não me importo para isso, mas isso aqui eu acho legal, então é isso. Então é isso, né? Eu acho e lembrar que é uma escolha dos pais, não dos filhos. Exato. Os filhos, crianças, não têm ainda nem o cérebro formado para uma decisão tão complexa e tão importante. Às vezes até dá um alívio de falar, não, ele que escolheu, mas é uma decisão que precisa ser dos pais. Isso, a gente teve isso com o Giovanni mesmo, que foi tirar dessa escola do bilíngue, conceito bilíngue, e mudar de escola. E a escola que ele está hoje é bem diferente dessa outra escola. E aí ele, mas eu não gostei, porque não tem isso, não tem aquilo. Então ele foi fazendo várias comparações com outra escola. Não tem, mas você usava lá? Você ia? Não, mas se eu precisasse, estava lá. Mas você nem usava. Então não tem problema. Vamos entrar aqui para você ver como que é. E o que é que essa escola está oferecendo, que não é alguma coisa palpável, tocável, visível, mas que faz muita diferença para a formação. Isso que você falou é muito legal. Eu ouvi o que ele está falando, mas isso não significa que ele que vai escolher, né? Que a gente, hoje em dia, em muitos momentos, a gente pendulou como sociedade a criança não ter voz nenhuma e ter que fazer tudo que o adulto manda. Ou dar 100% de voz à criança. Dar a voz, a poder, a decisão, tudo. Ele não tem condições de escolher. Ele tem condições de fazer escolhas que sejam até uma prática para que mais tarde, em escolhas mais complexas, ele esteja pronto para isso. Mas aí a gente precisa dar duas opções e aí ele escolhe uma. Aí tudo bem, tipo mas assim, não na escola, né? Que meia você quer colocar? Exato, sim. Você tem escolha em outras coisas. Aqui eu sei o que é melhor para você. É isso. Para encerrar, gente, porque infelizmente a gente está aqui já chegando no nosso final, mas que pena. Eu lamento muito, mas tudo bem, a gente continua conversando nos bastidores. Sim. Eu tenho uma frase aqui que eu queria que vocês comentassem, se vocês concordam, né? Queria o comentário de vocês duas, para a gente finalizar esse episódio. A educação começa em casa, mas se fortalece na escola. Thaís, verdade? Sim. Sim, verdade, concordo. E é legal ser essa educação como um todo mesmo, que hoje em dia não tem mais como separar a família e a escola. A gente fala muito isso. Não tem mais aquela linha que define a escola ensina e a família educa. Hoje realmente precisa de família e escola juntas para a educação como um todo. Não tem como, porque é por causa dessas habilidades que não estão sendo desenvolvidas em casa, que não tem como desenvolver em casa com poucas crianças. Então, concordo. Roberto, quer comentar? Não, sem dúvida nenhuma que eu quero, porque assim, o desafio de educar as crianças e adolescentes que vão chegar num futuro que tanto se comenta que a gente não... A profissão que eles terão no futuro eles vão inventar, a gente não sabe qual é. E muitas vezes as pessoas partem desse pressuposto e tomam as ações não adequadas aqui, pensando assim, não, então, para que ele vai aprender história, equação, crase, se ele nem sabe o que ele vai fazer no futuro? Não, exatamente o contrário. A educação que ele precisa para dar conta de um futuro desconhecido é uma educação que prepara em termos de habilidades e competências e que dá uma caixa de ferramenta
que ele possa abrir e escolher ali dentro o que ele vai usar. Então, se a gente não ajudar essas crianças a levar uma caixa de ferramentas rica, a gente vai deixá-los no futuro sem o poder de decidir o que eles querem, de dizer, não, isso eu não quero, isso eu quero, é isso aqui que eu vou seguir. Então, essa educação que começa em casa e se estende à escola, ela precisa dessa união da família e da escola para que essas crianças não sejam ilusoriamente educadas pelo mundo digital, que são pessoas que não se importam nem com o presente, nem com o futuro dessas crianças, como a família e a escola se importam. Então, a educação precisa ser compartilhada entre família e escola. É isso aí, é tudo uma coisa só, então, né? Thaís, Roberta, muito obrigada pela participação de vocês. Primeiro, Roberta, que história linda sua. Obrigada por você, pelos seus pais também não terem aceitado o não, e por você ter persistido, continuado, por você também não ter aceitado vários não, senão, Thaís não estaria aqui, não é mesmo? Então, parabéns, você tem uma história incrível, inspiradora, e que a sua história sirva de inspiração também para outras pessoas que precisam ter essa mesma motivação que você teve. E Thaís, obrigada por ter acompanhado a sua mãe também sempre nessa jornada e por estar aqui. Gente, o projeto de vocês é lindo. Obrigada. Mesmo. Obrigada, então, foi incrível receber vocês aqui. Obrigada, viu? Obrigada. E a gente se encerra mais um episódio do Pode Sim, o podcast totalmente alinhado aí com conteúdos alinhados ao Seminário Internacional de Mães. Fica o convite aqui também às meninas, vou fazer oficialmente para elas estarem presentes no evento desse ano, que acontece no dia 3 de maio no espaço Frei Caneca. Para encerrar, vamos falar mais um pouquinho de pompom, né? Quem é mãe sabe. Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com qualidade, segurança, aquele cuidado que a gente confia, né? Olha aí, falando de confiança de novo. Acesse o QR Code que está aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.